Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse primeiro dia de percurso Emaús de formação. Meu nome é Rafael, eu sou da comunidade do Caminho Novo, eu sou casado com a Fabiana, Bibi, a gente tem uma filha, Marina, e eu conheci a comunidade do Caminho Novo através dessa missão Emaús. Então, por isso que ela é tão importante, tão especial para mim. É uma graça estar aqui junto com vocês, iniciando esse caminho. Eu queria lembrar que Emaús, esse percurso Emaús, é uma jornada que a gente faz com a palavra de Deus. Então, nada mais importante nesse momento do que a gente também começar com a palavra. Começar realmente usando a palavra que está em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35, tá? Convido você a pegar a palavra. Se você tem alguma dificuldade ainda com relação à Bíblia, a palavra, tem um curso aqui em cima, um linkzinho aqui, para você fazer um caminho sobre a Bíblia, que também está no canal da comunidade. Aliás, aproveitando, peço que você se inscreva, se você já ainda não é inscrito, inscreva no canal da comunidade do Caminho Novo. Participe com a gente, tem várias formações lá. Deixe o seu like também para poder ver se a gente está indo realmente na direção certa para te ajudar aí nesse caminhar, tá bom? Bom, então a gente vai fazer a leitura agora. Se você quiser, pode pausar o vídeo agora um pouquinho para a gente poder ler, para você poder ler, e aí depois a gente retoma e retorna aqui na sequência. Então vamos lá, a gente vai aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Uma coisa importante que a gente pode também colocar nessa contextualização inicial é que essa passagem de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35, ela encontra-se apenas do Evangelho de Lucas, assim como a parte da infância de Jesus, assim como a parábola do filho pródigo, do pai misericordioso. Emaús é um relato apenas do Evangelho de Lucas. E aí a gente começa lendo no primeiro versículo: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros, 2 léguas, 60 estádios de Jerusalém. Tem várias traduções aí. Então eu queria começar destacando 3 pontos. Quando a gente vai mergulhar na palavra de Deus, é importante a gente se colocar no lugar, contextualizar onde a gente está. Então eles estão naquele mesmo dia. Que mesmo dia, Rafael? Se você voltar um pouco no capítulo 24, você vai ver que no primeiro dia da semana. Ou seja, nós estamos falando aqui do domingo da ressurreição do Senhor. Então, provavelmente um pouco mais tarde, a gente não sabe precisar a hora, aconteceu esse episódio onde 2 dos discípulos iam para Emaús. Emaús é uma vila, uma cidade importante, que fica a oeste de Jerusalém, indo em direção ao mar Mediterrâneo. Na Bíblia vocês vão encontrar algumas Bíblias que falam em 60 estádios, outras 10 quilômetros, 2 léguas, ou seja, colocando entre 10 e 12 quilômetros. Alguns manuscritos falam de uma Emaús um pouco mais distante, 23 quilômetros. Isso aí não é importante. O importante é que eles estavam nesse caminho, nessa jornada, nessa trajetória, indo em direção a Emaús. E apenas a título de curiosidade, a gente vai colocar aqui agora algumas imagens que mostram onde que seria Emaús hoje, Emaús no mapa, né? E tudo aquilo que a gente percebe da região, da geografia, um pouco das paisagens, para a gente perceber que era um caminho, que é o que a gente vai fazer através dessa proposta de Emaús. A proposta de Emaús é ser um caminho, uma caminhada que não tem um passo ou 2, mas é um passo a passo, uma estrada contínua junto com esse Jesus que a gente vai ver logo aqui agora na sequência da passagem. E são 2 discípulos. A gente vai ver um pouco mais à frente que um deles se chama Cleofas e o outro a gente não sabe o nome. E isso tem um objetivo,
é para que você mesmo possa se colocar dentro dessa história. Esse é o convite que a gente vai fazer aqui. Você vai se colocar como outro discípulo. Imagina você na cena, caminhando, conversando com Cleofas e fazendo esse percurso junto com a gente. Então eles estavam indo para Emaús e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. As coisas a gente já sabe, né? Jesus tinha morrido e a gente vai ver um pouco mais à frente que até tinham novidades a respeito da morte de Jesus. Aqui a gente começa a primeira parte do Evangelho, né? Que é a introdução, e acontece algo muito bonito. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Ou seja, aqui tem algo que é muito bonito da pedagogia de Deus. Deus sempre busca tomar iniciativa. Ele sempre vem ao encontro, ele sempre vem na nossa direção. E com Jesus aqui também não seria diferente. Jesus, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Os discípulos não reconheceram Jesus. E aí Jesus, então, tomando essa iniciativa, inicia um diálogo. O que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, então presta atenção, né? Havia uma tristeza. E perguntaram, né? O Cleofas perguntou para ele e começou esse diálogo. Você é um peregrino que não sabe o que está acontecendo nesses dias? E Jesus, fingindo de desentendido, o que foi? E aí Cleofas começa a falar do que aconteceu com Jesus, um profeta poderoso, que aconteceu, né? Os sumos sacerdotes e as autoridades os entregaram. E aí vem um ponto muito importante. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Quando a gente caminha com esses discípulos junto a eles, a gente percebe então que eles estão tristes. E por que eles estão tristes? Porque eles esperavam que Jesus fosse o libertador de Israel. Eles tinham uma percepção diferente da que realmente aconteceu. E aí é onde Jesus precisa intervir, porque eles estão tão desesperançosos, né? A tristeza é grande nesse caso, que eles começam a não perceber alguns sinais que aconteceram. As mulheres que voltaram dizendo, né, que tinham visto que esses anjos, e esses afirmaram que Jesus estava vivo. Só que, olha só, em vez de prestar atenção nisso, eles prestaram atenção que as mulheres do grupo nos assustaram. No versículo 22. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas lá, mas ninguém viu. Ou seja, eles não conseguiam entender aquilo que estava acontecendo. Existia algo de perturbação, de tristeza, e eles não conseguiam entender o que acontecia ali. E aí Jesus tem que intervir. Mais uma vez, nesse diálogo, a gente percebe que Deus precisa intervir. Muitas vezes na sua pedagogia vem nos dar uma direção nova. Jesus intervém falando: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que o que os profetas falaram. E aí Jesus começa a explicar, começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou as passagens que se referiam a ele. A intervenção aqui é muito importante porque o que Jesus quer mostrar é que o caminho que ele tinha que fazer era exatamente esse. Um caminho de sofrimento, de dor, sim, mas um caminho de amor. Um caminho que vence. Um caminho que faz algo transformador e diferente na vida de cada um que encontra com ele. E essa transformação começa a acontecer com aqueles discípulos. Repare que eles são discípulos, né? A passagem fala que eles são discípulos. Ou seja, eles já tinham uma caminhada com Jesus, mas ainda assim eles tinham dúvidas, tinham tristezas, tinham dores. E aquela conversa com Jesus, aquele contato começa a transformar isso. Quando chegaram perto do povoado, Jesus fez de conta que ia adiante. E aí aquela conversa, aquele diálogo provocou um efeito no coração deles. Já tinha começado a mudar. Porque Jesus, ele começou, antes de mudar os olhos daqueles discípulos, ele precisava consertar o coração. Precisava consertar aquilo que estava lá dentro. E aquilo realmente começou a fazer algo de diferente. Tanto que eles falaram: fica conosco, pois já é tarde
e a noite vem chegando. E aqui é uma coisa muito bonita, porque aqui Jesus entra para ficar com eles. Esse versículo 29 fala: ele entrou para ficar com eles. Então ele sentou à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu. Nesse momento seus olhos se abriram e eles o reconheceram, e aí Jesus desapareceu da vista deles. Aqui a gente tem uma referência, obviamente, à presença viva do Senhor, através da Eucaristia, através daquilo que Ele realmente faz dentro do nosso coração. E quando Jesus está dentro, a gente já não precisa mais de olhos para ver, para acreditar. E é o que eles falam. Eles não preocuparam nesse momento, eles simplesmente falaram: não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Meu coração já não tinha algo de diferente naquele momento? Aconteceu algo de diferente e eu sabia que aquilo era gostoso demais. E é por isso que naquela mesma hora, repare, eles tinham vindo de Jerusalém para Emaús, passado a tarde, provavelmente toda andando, já estava de noite, e naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Aqui acontece também uma ressurreição da esperança dos discípulos de Emaús. Eles que estavam tristes, cabisbaixos, não conseguiam andar direito muitas vezes, agora eles se levantaram, se colocaram de pé e foram de volta a Jerusalém para proclamar essa maravilha, que Jesus estava vivo e apareceu diante deles. Esse é o convite do percurso Emaús que a gente vai fazer, gente. É Jesus que se aproxima da gente, Jesus que quer construir uma relação com a gente, assim como fez com esses discípulos, e vai aprofundando a cada momento até que Ele está tão vivo dentro de nós que a gente é capaz de proclamar e de dizer para as outras pessoas como é bom viver esse Cristo que habita no meio de nós, que habita no meu coração. Esse é o convite que a gente faz para vocês aqui, nesse momento. No próximo vídeo nós veremos um pouco mais dessa passagem, com um outro olhar, com uma outra perspectiva, e eu convido você a fazer esse caminho conosco. Deus abençoe e bom percurso, Emaús.